agora inteiramente abertos, ó Deus, para este mover do Teu Espírito Santo, para este soprar do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós sejamos agraciados pelo Teu poder, para que o Teu poder flua sobre as nossas vidas, para que o Teu Santo Espírito se mova sobre nós. Ó Deus, agora através do Teu Espírito Santo quebranta os nossos corações e nos faça estarmos prontos para recebermos, ó Deus, a Tua palavra, para aplicarmos esta palavra, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ó Deus, enche a nossa alma, enche os nossos corações, enche o nosso ser, meu Deus, com a Tua unção, com a unção do Teu Espírito Santo, para que assim nós possamos perceber a Tua vontade e que nós sejamos conduzidos pelo Senhor. Nos guia, Senhor, neste tempo. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos encoraje, nos desafie, nos confronte, ó Deus, através da palavra poderosa, pois a Tua palavra é Espírito e vida, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é alimento para as nossas vidas. Alimenta-nos com a Tua palavra. Nós oramos, Pai, nós pedimos, faça isso, Senhor, nas nossas vidas, que cada um de nós possa sair daqui transformado, que cada um de nós possa sair daqui consciente de que viveu uma experiência extraordinária com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó Espírito de Deus, sopra neste lugar, sopra sobre a nossa mente, sopra sobre os nossos corações, sopra sobre o nosso entendimento, sopra sobre a nossa vida, sopra sobre as nossas famílias, sopra, ó Espírito Santo de Deus, sopra de forma extraordinária, leva-nos além, leva-nos a um nível mais profundo, um nível de intimidade diante do Senhor, que a gente possa sair da superficialidade e que nós possamos mergulhar no oceano do Espírito. Que seja essa nossa experiência hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, no capítulo 20. E nós faremos a leitura a partir do versículo 19. Preste muita atenção na verdade expressada por esse texto. João 20, a partir do 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Hoje, então, acontecerá aí o encontro das mulheres para a noite
da camisola não, a noite do pijama. E a gente sabe que isso é muito importante para as mulheres, esse tempo para elas, e eu quero encorajar os maridos a ficar cuidando então dos vossos filhos, para que as vossas esposas estejam livres, bem à vontade, para que elas possam vir, porque elas vão dormir a noite toda, obviamente. O horário é às 9, então 9h10 toca o sininho, todo mundo para seus quartos, para suas camas, e o pessoal vai dormir. Então, quando nós, maridos, e eu me sinto à vontade para falar isso, até porque eu também vou cuidar dos meus filhos, da Rayane e do Nicolas. E quando a gente faz isso, nós não estamos sendo babás, nós estamos cumprindo com o nosso papel de pais, de maridos, proporcionando às esposas um tempo bom, um tempo delas. Elas precisam. Essas amadas de Deus, que são tão dedicadas, que são tão atarefadas, elas precisam. Então, que os maridos deem essa contribuição para que as suas esposas fiquem liberadas, então, para essa questão da participação. Hoje, então, nós concluímos a série de mensagens Igreja do Senhor Jesus Cristo, o desafio de ser e pertencer. E hoje, então, eu vos falo sobre a igreja espiritual. Como definir se uma igreja é espiritual ou não? Quais são as características de uma igreja espiritual? O que existe nessa igreja que pode ser observado pelos outros ao ponto de dizerem, essa de fato é uma igreja espiritual? O que tem a igreja espiritual que a igreja que não é espiritual não tem? E a gente pretende falar um pouquinho sobre isso. Até porque, olhando para a proposta bíblica, nós chegamos à conclusão que existe uma parceria extraordinária da triunidade na igreja. Deus, a origem de todas as coisas, Jesus Cristo, Filho de Deus, que se deu por nós, que quando nós não merecíamos, Ele nos amou, e a Bíblia diz que nós fomos eleitos em Jesus antes da fundação do mundo. Graças a Deus por isso. A gente nem existia, Deus já sabia a nosso respeito. Nós nem tínhamos nascido ainda, Deus já nos conhecia. Sabia quem éramos nós, sabia o nosso nome, sabia todas as nossas características. Esse é Deus. O Deus que traz à existência as coisas que não existem. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Este é o Deus da sua vida. E isso tem que alegrar o seu coração. Ao ouvir essa verdade, você precisa receber isso como uma afirmação, mas muito mais do que como uma afirmação, uma revelação de Deus para você. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. O Deus que, como é definido na palavra, é o Deus de já. Já. Não é para amanhã, para o ano que vem. Já. Ele é o Deus de agora. Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Eu não era, você não era, mas Deus nos chamou. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, por Cristo, para continuar, para capacitar, para equipar a igreja, para continuar realizando a sua missão. E a Bíblia define o Espírito Santo como Paráclito. Este é o termo grego, Paráclito. Aquele que é enviado para estar ao lado de alguém e o defender, o ajudar. Esse é o Espírito Santo.
Ele é o nosso Paráclito. Agora, falando sobre o texto. Eu li esse texto aqui dezenas de vezes. Dezenas de vezes, sem exagero, para buscar entender o que o texto está dizendo, qual a proposta de Deus para a gente com base nesse texto. Para a gente compreender o contexto, Jesus morreu, ressuscitou, ele precisava que a mensagem fosse espalhada rápido a respeito da sua ressurreição, e ele conta para uma mulher. Jesus também é estratégico. Ele foi para Maria Madalena, ele precisava que a mensagem fosse espalhada rapidamente. E ele escolhe uma mulher, porque os homens, às vezes, são mais tímidos, mais reservados, e, estrategicamente, ele conta para Maria Madalena. E aí ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eles não sabiam quem era Jesus, Jesus se revela a eles. Depois Jesus se revela a Pedro, que o tinha negado, que estava com uma crise de identidade enorme. E a grande pergunta de Pedro é: tem chance para mim ou não? Eu pisei na bola de tal forma que agora a porta da graça está fechada para mim, eu não tenho mais oportunidade, eu não tenho mais condições. E aí Jesus Cristo vai e se revela a Pedro. E na sequência, tendo ele morrido, não vou entrar aqui em detalhes, os judeus que arquitetaram todo o processo da morte de Cristo, os discípulos de Jesus, em função disso, eles ficam desesperados de medo e eles se trancam, provavelmente, no lugar onde Jesus fez a última ceia, e eles se trancam naquele lugar, e o texto faz questão de mostrar, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que atentar para os detalhes. Por isso que ler uma só vez nem sempre nos dá a capacidade de percebermos o que o texto quer dizer. Mas o texto mostra claramente que as portas estavam fechadas. Se atém a esse detalhe. Eles estavam lá num ambiente que era de um amigo, estavam com as portas fechadas, e o texto diz que eles estavam morrendo de medo dos judeus, com medo de sair para fora, com menos-valia, a gente não é de nada, a gente vai ser morto agora também pelos judeus, porque nós nos apresentamos como seguidores de Jesus Cristo. E eles trancam a porta com medo, e o texto diz que Jesus aparece a eles. Jesus atravessa as paredes. Olha só, Jesus atravessa as paredes e se revela a eles. E Jesus Cristo diz uma frase. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Aliás, a gente precisa estudar a Bíblia todos os dias. Mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes, pois são eles que nos falam, que faz com que a gente entenda todo o contexto. A primeira frase de Jesus para aqueles discípulos não foi: pessoal, estou eu aqui, porque vocês estão com medo, eu ressuscitei. Jesus não fez assim. Talvez, se fosse eu ia olhar para eles e dizer: vocês são traíra mesmo, né? Eu dei a minha vida por vocês, eu morri por vocês, eu já tinha explicado para vocês que isso era necessário acontecer, e agora vocês ficam aí trancados. Vocês são muito moles mesmo. Talvez eu diria assim para os discípulos. Mas Jesus Cristo chega e apazigua a situação. A primeira frase de Jesus é: paz seja convosco. Jesus disse: acalmem-se. Sabe, aqui é o literal: relaxa, pessoal. Vocês estão com medo? Vocês estão aí tremendo de medo? Relaxa. O texto diz que eles estavam com medo, e a palavra por medo aqui é phobos, de fobia. Eles estavam com medo extremo dos judeus matá-los. E aí Jesus Cristo chega para essa turma e diz: relaxa, paz seja convosco. Se fosse hoje, Jesus diria: paz do Senhor, meus irmãos. E essa expressão aqui, essa palavra no grego, paz, é eirene. Eirene
quer dizer quietude, sossego. Então, quando Jesus diz paz seja convosco, ele está dizendo que a quietude, que o sossego, que a calma grude em vocês e que vocês abracem ela. Olha só. Que a quietude grude em vocês e que vocês abracem ela. Então, quando você diz para o seu irmão, a paz do Senhor, você está dizendo que a quietude de Deus grude em você e que você abrace ela. E é uma experiência extraordinária. Quer ver? Diga para a pessoa que está do seu lado aí, que a quietude de Deus grude em você, que você abrace ela. Esse é um desejo que tem que ser o desejo do nosso coração para as pessoas, para os nossos companheiros de caminhada, que a quietude de Deus grude em você. Quantas vezes a gente precisa disso? Tudo que a gente precisa é isso, porque os discípulos estavam com fobia, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, trancaram a porta para que os judeus não entrassem, com medo de morrer, e Jesus chega e diz essa frase. E se você prestou atenção no texto, Jesus repete 2 vezes a expressão paz seja convosco. Porque ele achou no primeiro momento que eles ainda não estavam convencidos dessa verdade. Aí, mais uma vez, ele diz que a quietude de Deus grude em vocês e que vocês se abracem com ela. Imagine você abraçado, envolvido pela graça de Deus, pela paz de Deus, pela quietude de Deus, pelo sossego de Deus. Que coisa extraordinária, não é? Que coisa extraordinária. Foi o que Jesus Cristo fez. E nós podemos, olhando para o texto, ver algumas imagens dos discípulos que pode representar a realidade da igreja atual. Pode representar a realidade da igreja atual. Primeiro, uma igreja acuada, uma igreja medrosa, uma igreja trancada atrás das portas. Uma igreja que não dá a cara à tapa. Uma igreja excelente, trancada. Uma igreja que desenvolve as suas atividades internas com excelência. Uma igreja que tem um número incontável de ensaios, de busca de aperfeiçoamento para se fazer o melhor para o Senhor da igreja. Só que os discípulos estavam assim, eles estavam medrosos, eles estavam acuados, eles estavam trancados atrás das portas. É uma imagem que pode expressar, pode representar a realidade da igreja atual. A segunda imagem, olhando para esse texto, uma igreja incrédula. Porque quando Jesus Cristo chega e se apresenta, diz paz seja convosco, nos primeiros momentos eles não acreditaram. Até porque as portas estão trancadas. Mas como é que Jesus vai entrar aqui se as portas estão trancadas? Como é que pode uma coisa dessa? Aí talvez, olhando para o último, sabe aquela experiência, o último que passa, tranca a porta? Talvez olhando, mas você deixou a porta aberta. Por isso que Jesus Cristo entrou. Então, essa insegurança de uma igreja incrédula, o texto diz, se você prestou atenção, e todo texto tem que ser, a gente tem que prestar atenção para entender, o texto diz que Jesus mostra as suas mãos, as marcas do cravo, e ele mostra o seu lado, a marca da lança. E aí, quando eles veem isso, aí eles dizem, de fato é Jesus. Aí eles se alegram. O texto diz que eles se alegraram com Jesus. Mas eles se alegraram para eles mesmos, para dentro das portas. A outra imagem que a gente observa nesse texto, que pode representar a realidade da igreja atual, é uma igreja insensível. Uma igreja que não conhece, que não sabe quem é, que não consegue identificar. E se a gente não conseguir identificar, irmãos, facilmente nós vamos ser enganados. Nós vamos ser iludidos. A palavra de Deus diz que Satanás e as suas hostes, eles se transformam em anjo de luz.
E a palavra diz que, se possível, engana até os escolhidos. E a gente vive nessa época, onde muitos outros evangelhos são pregados, onde muitas mensagens totalmente sem base bíblica são repassadas para as pessoas. Eu ouvia, um tempo desses, algo que eu fiquei impressionado, falei, não é possível que isso seja verdade. Porque hoje, por exemplo, nas igrejas se cultiva muito a personalidade. Nós temos lá na igreja o apóstolo, o bispo, nós temos lá a igreja, e aí quando se diz, de que igreja que você é? Eu sou da igreja do apóstolo. Eu acho que as pessoas estão sendo verdadeiras mesmo. Não são da igreja de Jesus. Elas são da igreja do apóstolo. Porque quem é da igreja de Jesus é diferente. E eu ouvia, a parte que eu ouvi, que uma pessoa disse, não, eu entendi que isso que está sendo pregado aqui não é certo, e eu quero ir para uma outra igreja, que é a igreja que prega a verdade, que não é pregada aqui. E aí, então, o líder lá da igreja, o apóstolo, quando a pessoa estava saindo, né, ele fez assim, sabe, diferente daquilo que a moçada faz, mas ele fez o contrário. Aí a pessoa levou o susto e disse, mas o que é isso, apóstolo? Ele disse, estou tirando a tua unção. Olha só, gente, brincadeira uma coisa dessa. Quem sou eu para tirar a unção de vocês? Quem é um líder para tirar a unção? Mas infelizmente, as pessoas muitas vezes permanecem com medo. Se você sair daqui, você vai cair da graça, você vai perder a unção, vai acontecer isso. E as pessoas vivem como se estivessem servindo a Satanás por medo. O evangelho é liberdade. O evangelho de Jesus é liberdade. Eu sirvo a Deus porque eu tenho consciência, porque Deus me revelou a vontade dele, porque eu entendi a proposta de Deus para a minha vida, e não porque eu vivo embaixo de um jugo que me é colocado, onde eu tenho que bater continência para os homens. Não é assim. Nós servimos a Jesus. É a Jesus que nós servimos. Amém? E por isso que a gente não pode ser uma igreja insensível, a gente tem que conhecer Jesus. Porque senão coisas que não são de Jesus, de repente, são colocadas para a gente fazer. E se a gente não conhece quem é Jesus, a gente vai acabar fazendo essas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Muitas coisas que as pessoas dizem assim, não, mas foi Deus que mandou. Aí Deus diz, eu não tenho nada a ver com isso não. Me inclua fora dessa, me tira dessa história, não tenho nada a ver com isso que vocês estão fazendo. Isso é uma invenção de vocês. E eu não sou esse que vocês estão fazendo. E por último, uma outra imagem que pode representar a realidade da igreja atual é uma igreja que não cumpria a sua missão. Uma igreja enclausurada, uma igreja ensimesmada, uma igreja voltada para si, uma igreja que não tem consciência que tem uma missão. E para esses perfis de igreja, Jesus Cristo apresenta uma resposta. Para a igreja medrosa, Jesus os encoraja dizendo, paz seja convosco. Fiquem tranquilos, não precisam ter medo das perseguições. Pessoal, não precisa ter medo das perseguições, porque eu estou com vocês. E eu sou o Senhor da igreja, eu sou o maior interessado no processo de desenvolvimento da igreja. Portanto, vocês não precisam ficar preocupados. Essa é a resposta de Jesus para a igreja medrosa. Paz seja convosco, eu estou com vocês. A resposta de Jesus para a igreja incrédula é mostrando as mãos e o lado. Jesus diz assim, pessoal, sou eu. Aqui não é uma mensagem holográfica, aqui não é uma representação, aqui não é uma projeção, aqui de fato sou eu. Gente, eu morri por vocês, olha aqui a marca nas minhas mãos. Gente, eu levei um golpe com a lança aqui no meu lado, olha aqui, ó. Foi por vocês que eu fiz isso aqui.
Eu tive coragem de me dar para fazer uma coisa que vocês não tinham condições de fazer por vocês mesmos. Vocês são incapazes de promover essa reconciliação por conta de vocês. Poderiam morrer todos, mas vocês não tinham condições e eu me dei. Então a resposta de Jesus para uma igreja incrédula é mostrando as suas mãos, dizendo: pessoal, sou eu mesmo. Isso não é uma fraude, isso não é uma representação, isso é a expressão mais profunda da verdade. Sou eu, o Senhor da igreja. Para a igreja insensível, que não o conhece, Jesus Cristo diz: presta atenção em mim, pessoal. Vocês podem me conhecer, vocês podem discernir quem de fato eu sou. E para a igreja que não cumprir a sua missão, preste atenção nisso. Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, Jesus está dizendo: eu recebi do Pai uma missão compartilhada. Deus confiou a mim uma missão, e eu fiz a minha parte, e agora eu repasso esta missão para vocês, que são a igreja. Olha a responsabilidade, irmãos. Nós temos que ser a cara de Jesus. A gente tem o desafio de viver de tal forma que as pessoas olhem para a gente e possam até nos confundir com Jesus. As pessoas, elas precisam ver os traços de Jesus, as marcas de Jesus em cada um de nós. Ele diz: o Pai me enviou e agora eu repasso, eu cumpri a minha parte nessa missão e agora eu repasso para vocês. A palavra enviar que aparece é apóstole. Não é apóstolo. Apóstolo também está dentro desse mesmo radical, mas é apóstole, que significa enviar para fora em missão. Jesus Cristo disse: pessoal, sai daí, abre essas portas, deixa as pessoas entrar, vão lá atrás das pessoas. Essa não é a imagem da minha igreja, uma igreja que fica enclausurada. Uma igreja que fica trancada entre quatro paredes, uma igreja medrosa, uma igreja incrédula, uma igreja insensível. Essa não é a imagem da igreja. Ele nos enviou para fora em missão. Jesus nos enviou para fora em missão. E aí, com base nisso, antes de entrarmos, tudo isso aqui é só introdução. Até porque hoje, mas antes das 3 a gente sai daqui. Hoje é a última mensagem, vocês se lembram, a gente teve aquelas questões de fazer ajustes, a gente acabou perdendo aí nessa sequência 8 datas, então hoje seriam 8 mensagens separadas. Então a gente tem um bom tempo aí para fazer isso juntos. Mas olha para isso, ó, a fala de Jesus, e eu repito e enfatizo mais uma vez: assim como o Pai me enviou, o Pai confiou a mim uma missão, eu agora transfiro para vocês esta mesma missão. E a pergunta básica, a grande pergunta é: para que Jesus Cristo veio? A que Jesus Cristo veio? Com que propósito Jesus Cristo veio? Por que Jesus morreu na cruz? Se você não consegue responder essa pergunta básica e simples, dá-se a impressão que de repente você não tenha ainda conhecido quem é Deus, talvez você esteja perdendo tempo na igreja, nas atividades internas, enclausurado. Jesus morreu, e Paulo, na sua expressão, ele diz: Jesus morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o maior dos pecadores. Paulo dizia: Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, inclusive a mim.
A gente precisa entender essa resposta. Então, ser igreja é ter a cara de Jesus. E aí, quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando do prédio e nem estou falando sobre este grupo aqui, que a gente também chama de igreja, mas eu estou falando da sua vida em particular. Você é igreja. E onde você está, está a igreja. Quando você faz as coisas, a igreja faz as coisas. Quando você não faz as coisas, a igreja não faz as coisas. A gente costuma responsabilizar os outros, e às vezes até porque a gente não consegue lidar com as nossas próprias frustrações, e a gente diz, as pessoas não fazem isso, a igreja não faz isso. Você faz. Você é a igreja não faz porque você não faz. Se você fizesse, a igreja estaria fazendo. Amém? Difícil dizer amém, né? Porque é pessoal, é responsabilidade minha. E dizer amém é dizer eu concordo, assim seja. A gente muitas vezes terceiriza, a gente repassa as responsabilidades. Fechada a introdução, vamos lá. A igreja espiritual. Eu quero me prender apenas a uma característica, e eu faço questão que você leia comigo esse texto, para a gente ver uma característica da igreja espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 28 apenas. Não vou ler o contexto, eu explico para vocês o contexto, mas você pode ler na sua casa. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Leio de novo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Explico. Eles precisavam tomar uma decisão, e uma decisão muito séria. E aí então eles convocam uma assembleia para decidir, eles oram, eles se consagram, eles buscam a direção de Deus. E ao final da decisão, esse é o relatório que eles dão. Pode parecer simples, mas preste atenção. Mais uma vez, detalhes. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha a ordem que aparece aí. Pareceu bem ao Espírito Santo primeiramente e depois a nós. Quantas decisões, muitas vezes, e aí quando eu falo sobre igreja, falo sobre a igreja como organismo, como organização, mas eu falo sobre cada um de nós individualmente que é a igreja. Quantas vezes nós tomamos as decisões e às vezes nós nem consultamos ao Espírito Santo. Ou a gente talvez até mudaria essa ordem, nós diríamos, pareceu bem a nós e talvez ao Espírito Santo. Mas eles tinham convicção, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A decisão que nós tomamos foi do agrado de Deus. Aquilo que nós nos propusemos a fazer não foi uma coisa que partiu da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa intenção, da nossa habilidade em administração, da nossa capacidade humana. Mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, a igreja espiritual é aquela que depende do Espírito Santo para as suas decisões. Aí eu volto ao texto de João, que a gente está estudando, pelo menos fazendo um estudo talvez bastante superficial. Depois que Jesus fala a respeito da missão, ele confia a responsabilidade para os discípulos, aí ele diz, ele assopra, preste atenção, ele assopra sobre eles, sobre os seus discípulos, e historicamente estavam aqui 10 discípulos, apenas 10. Estavam, dos 12 lá que a gente sabe,
Judas já tinha se enforcado. E Tomé não estava. Se você ler depois com atenção, você vai ver que Tomé não estava nesse grupo. Estavam apenas 10 discípulos. E aí Jesus Cristo assopra sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo. É interessante, Jesus assopra, mas ele não está mandando a gente assoprar. Preste atenção, gente, deixar bem claro. Eu não assopro, viu? Jesus assoprou. E eles receberam o Espírito Santo. E essa ideia de assoprar aqui e se receber o Espírito Santo é a mesma ideia do processo de formação do ser humano. O processo de formação. Deus fez um boneco de barro, fez com as suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida. Ele assoprou nas narinas daquele boneco e aquele boneco se tornou alma vivente. E a intenção do texto aqui é a mesma. Jesus chegando para eles e assoprando, e eles recebem vida. E nesse caso aqui, a vida de Deus, porque eles tinham uma missão muito importante. Então, irmãos, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Porque diariamente a gente vai ter vontade de desistir. Não é assim com você? Quantas vezes a gente tem vontade de desistir, a gente diz, não, mas está difícil. Sem a ação do Espírito Santo é como se nós fôssemos meros bonecos. A gente precisa que seja soprado em nós este fôlego da vida no sentido espiritual. Para a gente conseguir perdoar, para a gente conseguir amar, para a gente conseguir pregar o Evangelho, para a gente ter coragem, porque às vezes nós somos medrosos. Então é o Espírito Santo que faz toda essa diferença na vida da gente. E é por isso que Jesus Cristo assopra e diz para eles, recebam o Espírito Santo. A gente não tem tempo para isso, mas acompanhar a história extraordinária desses homens depois deste evento, eles nunca mais foram os mesmos, porque eles receberam vida de Deus. Eles receberam a força espiritual que equipa, que capacita a gente fazer aquilo que na carne nós não fazemos. A gente não consegue. Quantas vezes nós estamos tentando amar na carne? Quantas vezes nós estamos tentando fazer a obra de Deus na carne? A gente faz pelo braço humano, pela força humana, mas falta o Espírito. E por isso o Espírito tem que vir sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, para que assim a gente consiga fazer a obra de Deus. Senão, irmãos, nem ler a Bíblia a gente não vai sentir vontade. Aqui eu vou apenas, por favor, vou pegar uma situação. Eu até ontem à noite me lembrei desse livro de Gregory Friesel. Conhece esse autor? Gregory Friesel. Ele tem outros livros, Retorno à Santidade, e ele tem Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E esse aqui é Liberando o Fluir do Avivamento. Eu vou ler apenas um trecho, um parágrafo, que ele fala sobre essa questão de valorizar a palavra e valorizar a ação do Espírito Santo. Olha o que ele diz, vou ler como está aqui. Um padrão relacionado a esse muito comum é membros ficarem no hall conversando e rindo. Todavia, possamos ser tentados a ver isso como algo de menor importância, mas em muitos casos não o é. Tais ações podem seriamente distrair e falar muito nas atitudes daqueles que estão causando a distração. Não é necessário dizer que esses padrões são um tremendo obstáculo ao mover do Espírito. Pior ainda, essas ações demonstram uma profunda falta de temor bíblico ao Espírito Santo. Ninguém com reverência adequada pode praticar esses padrões.
Então, gente que levanta do lugar, sai, e fica e não consegue, o texto está dizendo aqui, ó, é o texto dele, tá? Eu marquei aqui, e ele usa a expressão, com esses padrões, se obstrui a obra do Espírito Santo. Isso é verdade, gente. Eu sei que nós somos uma igreja muito calorosa na parte afetiva, mas eu creio que a gente extrapola em muitos momentos. O que acontece, por exemplo, eu digo por mim, às vezes eu fico olhando de lá e fico pensando, acho que eu não entraria numa igreja dessa não, se eu não fosse cristão, se eu não servisse a Deus, porque às vezes tem isso acontecendo na escola bíblica, às vezes acontecendo o culto, tem uma rodinha aqui, uma rodinha ali, outra rodinha ali, o pessoal conversando, e ele diz que isso é desprezo à palavra e que isso obstrui a obra do Espírito Santo. Ok. Mas para aliviar, eu quero contar para vocês uma história. Eu acho que tem tudo a ver, assim, a gente pode aprender muitas lições a partir da história de uma igreja que durante muito tempo esteve aí no cenário. A história da Vineyard, conhecida por muitos de vocês, muitas músicas que a gente cantou. Em 20 anos, eles estabeleceram 2.000 igrejas. 2.000 igrejas em 20 anos equivalem a 100 igrejas por ano. 100 igrejas por ano dá quase uma igreja a cada 3 dias. Olha só. Mas eles têm uma história fascinante que eu gostaria de compartilhar com vocês. A igreja começou de uma forma simples, na sala de 2 camaradas, John Wimber e Bob Fulton. Um deles tocava numa banda em Las Vegas, todos aqueles estilos assim e tal, e de repente eles tiveram uma experiência com Jesus. Só que eles não foram discipulados, eles não sabiam como funcionava essa questão de igreja, e aí eles começaram a reunir casais na casa deles, na sala deles. E um dia chegou um homem lá, sim, que eles não sabem explicar porque esse homem foi, e aí esse homem pegou o violão, começou a tocar e começou a cantar, e depois alguém pediu para ele orar, e ele foi e impôs as mãos sobre a cabeça de uma mulher que estava lá, e de repente a mulher foi cheia do Espírito Santo, e ela ficou assim, diferente, e aí ele sem saber, olhava para o rapaz, olhava para a mulher, o que está acontecendo? Não tinha experiência com Deus, não tinha conhecimento bíblico, não sabia como funcionava essa questão de batismo no Espírito Santo. E aí de repente o homem se vira para eles e diz, bom, o Espírito Santo já fez a obra que ele tinha que fazer, eu estou indo embora. E virou as costas e disse, mas como assim? O que a gente vai fazer com essa mulher aí, falando nessas coisas estranhas, diferentes? A gente nunca viu coisa como essa. E aí eles continuaram fazendo essas reuniões, mas eles perceberam que a partir daquela experiência a vida daquela mulher mudou. E eles ficaram pensando, quem é esse Espírito Santo que vem aqui, faz a mulher falar umas coisas esquisitas e de repente muda completamente a vida dela, e a gente que está caminhando com ela consegue ver que a vida dela está diferente, que a vida dela está completamente mudada. E eles foram fazendo encontros, fazendo reuniões, juntando mais pessoas, passando para grupos maiores. Até num determinado tempo eles conseguiram reunir 500 pessoas num ginásio. E aí, nesse ginásio, aparece um outro crente lá, pega o microfone, olha as coisas de Deus como são interessantes. Pega o microfone, isso em 1974, se não me engano. Aí pega o microfone e diz assim, o Espírito Santo quer vir sobre a vida de vocês. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente. Preste atenção. O Espírito Santo quer vir sobre a vida de vocês. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente. E não foi ninguém. Aí, olha o crentezinho simples, disse, vocês não vão vir? Então eu vou orar e o Espírito Santo vai onde vocês estão. Aí ele disse, vem Espírito Santo, vem. E de repente as pessoas começaram a chorar, elas começaram a derramar lágrimas, a grunhir, a confessar os seus pecados em voz alta, a se arrepender, a pedir perdão uns para os outros, e foi aquela movimentação toda. John Wimber e Bob Fulton, os dois pastores da igreja, pastores iniciantes, não entendiam muito.
Aí na hora que foi embora, eles estavam no estacionamento, eles contam essa experiência, eles estavam no estacionamento, olha o que eles disseram. Eles disseram, esse tal de Espírito Santo acabou com o nosso ministério, né? O que a gente vai fazer agora? Esse pessoal, todo mundo confessando pecado, pedindo perdão, chorando, se arrependendo, que negócio é esse? Aí eles contam que logo mais teve uma formatura de um filho, a igreja deles era muito com jovens, teve a formatura de um filho de uma pessoa da igreja, e eles foram, e no final da formatura, olha, o que é ser luz, o que é ser sal, o que é ter comprometimento com Deus, o que é fazer a diferença. No final, um dos jovens foi lá, pegou o microfone da cerimônia de formatura, e diz assim, pessoal, quem fez o curso bíblico durante o ano todo com a gente vai fazer um culto, nós vamos fazer uma festa lá na casa do fulano de tal. Aí disse a pessoa em que aconteceria a festa. Aí eles pensaram, puxa, mas nem conversaram com a gente sobre essa festa, jovens, festas. E aí eles foram, a gente vai lá para ver o que vai acontecer. Olha a obra do Espírito. Aí eles foram para ver o que ia acontecer. E quando chegou lá, eles disseram, puxa vida, mas parece um estádio de futebol, tinha muito carro. Sabe, aquele, quando são clássicos, assim, tipo Palmeiras e Barcelona, aquele monte de carro, aquele monte de coisa. E eles disseram, o que vai acontecer aqui? E chegaram lá de longe, eles começaram a ouvir as músicas, os louvores, e o pessoal celebrando, se alegrando lá na presença de Deus. Aí eles disseram, estranho, o pessoal conversando, falando sobre Deus. Aí eles foram, na casa tinha uma piscina enorme. Aí eles chegaram lá na piscina, o pessoal tomando banho de piscina, comemorando a formatura, e de repente, tomando banho de piscina, os jovens começaram a ser batizados no Espírito Santo. E aí eles disseram, mas que coisa é essa? A gente não sabe como é que funciona essa coisa diferente, essa coisa estranha. Enfim, irmãos, daqueles jovens que se reuniram naquela noite para aquela festa, 90% deles se tornaram pastores. E Deus começou um mover extraordinário através daquela igreja, e não só um mover lá em Anaheim, que é o local onde começou, mas em todo o mundo. O mundo todo foi abençoado pelas canções, pela adoração dessa igreja. E por que eu estou dizendo isso aqui? O que eu quero dizer com isso aqui? Para a gente parar e pensar. Será que a gente não está precisando que esse vento do Espírito venha e sopre sobre a gente? Que coloque por terra todos esses nossos clichês, essa coisa arada que a gente usa, quem está feliz, diga amém, ou quem está feliz, louve a Deus. A gente louva a Deus quando está feliz, mas a gente louva a Deus quando a gente está triste também. É louvor, é adoração. Será que não está precisando um sopro assim, surpreendente, do Espírito Santo de Deus, para jogar por terra toda essa nossa aparência falsa de quem nós somos, a gente andar por um caminho que a gente não tem controle, mas a gente sabe que é o Espírito de Deus que está agindo, é o Espírito de Deus que está se movendo e que as coisas vão acontecer. Será que a gente não está precisando disso? Jesus encoraja aqueles discípulos, aqueles 10, que representam muito bem a igreja da atualidade. E ele sopra sobre aqueles homens e eles recebem o Espírito Santo. Pedro foi o traidor. Pedro tem uma história assim, terrível. Ele tinha um temperamento, uma personalidade, uma forma de ser terrível. Eu imagino que Pedro era pior do que o pior de nós aqui. Nós já estamos melhores, né? Por causa do Evangelho. Pedro era pior do que o pior que tiver entre nós aqui. Provavelmente o pior sou eu, então Pedro era pior do que eu. E ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Quando vem e perguntam para ele, você estava com aquele Jesus? Não, eu não, nem sei quem que é. Jesus? Quem? Não conheço. Quem é Jesus? Fala dele para mim.
Não, você estava, a tua roupa, teu jeito de vestir, você tem jeito de crente. Sou crente nada, de jeito nenhum. Meu pai sabe aquilo que às vezes minha mãe vai na igreja, eu, de jeito nenhum. A tua fala te denuncia, a tua linguagem é de crente, cara. E Pedro diz, não, eu não. Aí o galo canta como a gente sabe a história. E Pedro chora amargamente. E imagino que a partir daquela situação ele passou a viver a síndrome de galo. Toda vez que o galo cantava, ele lembrava, ai meu Deus, pequei. Ai meu Deus, falhei, neguei a Jesus. Só que esse Pedro, naquela oportunidade, e era um domingo, aquilo era um domingo mesmo, ele foi transformado. O Espírito de Deus veio sobre a vida dele. Na sequência aconteceu o Pentecostes, provavelmente 10 dias após, aí aconteceu o Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo. Esse homem covarde, que negou a Jesus, na primeira pregação, 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. E ele começa a pregar o Evangelho de uma forma assim extraordinária, muita graça de Deus, muita unção de Deus sobre a vida de Pedro. E ele passa a dizer, mais importa obedecer aos homens. As pessoas diziam, não vai pregar aqui. Ele, vou pregar, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele dizia, eu não estou aqui de passeio, eu estou aqui nessa vida com uma missão. Eu entendo que Jesus Cristo repassou a missão para mim e eu não estou aqui de brincadeira, eu vou pregar sim. Ele ia para a prisão, não estava nem aí, começava a cantar louvores a Deus. E a história mostra que esse Pedro que negou a Jesus, ele se tornou, não diria uma pedra, mas, sei lá, uma coisa muito maior no sapato desse pessoal, que eles disseram, não, agora a gente vai matar você crucificado. Prepararam uma cruz para matar Pedro, e Pedro disse assim, eu não sou digno, olha histórico, eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Ele morreu crucificado, mas morreu crucificado de cabeça para baixo. Toda vez que eu olho para a história de Pedro, eu digo para mim, Deus tem jeito para mim. O Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que esse sopro do Espírito pode fazer diferença na minha vida. Eu vou poder estudar a Tua palavra como eu nunca estudei. Eu vou poder ser um marido para minha esposa como eu nunca fui. Eu vou poder ser um pai para os meus filhos como eu nunca fui. Eu vou poder pregar daquele púlpito como eu nunca preguei, porque eu sei que o Espírito de Deus faz total diferença. Essa é a igreja espiritual. A igreja que se expõe ao Espírito Santo de Deus. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, o ministério de louvor. E eu gostaria que você pensasse aí, se abrisse, se expusesse ao Espírito de Deus que está aqui. O que a gente precisa, irmãos, não são de novas estratégias. A gente precisa mais de Deus. A gente precisa mais do Espírito Santo de Deus. E nós vamos cantar. E através dessa canção, que você permita que o seu coração seja quebrantado para a glória de Deus e para a sua transformação pessoal. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos de